28 de abril, quarta-feira. Hoje foi um dia muito importante. Em termos de apresentação de resultados, tivemos a Boeing, Shopify, Spotify. Digamos que da parte da manhã tivemos aqui algumas surpresas. Já depois do fecho, Apple, Facebook, Qualcomm, a Logitech eu não vou analisar, mas temos o eBay, que também é importante, e a Teladoc, que apresentou resultados positivos. Quem tem ações da Teladoc agora deve estar a saltar de alegria, porque eu creio que foi aquela que subiu mais. Vamos começar pelos resultados. Estes são os resultados do Spotify. O Spotify apresentou resultados de manhã, basicamente apresentou uma perda por share de 30 cêntimos. Um, o consenso era de, eu creio que o consenso está aqui, era de 54 cêntimos negativos, o que basicamente bateu. Já as vendas foram 2,6 bilhões, quando as estimativas era de 2,58, ou seja, de uma forma geral, bateu as estimativas. No entanto, apresentou um guidance que derrotou, de certa forma, a ação, que foi, eles não veem grandes perspectivas de aumentar a base de utilizadores, nem o engagement que têm com eles. Ou seja, basicamente aquilo que aconteceu foi que ela levou um tombo, porque as perspectivas do próximo trimestre não são bullish, não são extremamente positivas, então apanhou, tendo hoje caído 12%. Já a Shopify é daquelas empresas que está ligado ao comércio eletrónico. Apresentou, vamos fazer aqui refresh, que eles de vez em quando acrescentam aqui sempre mais alguma informação, mas apresentou earnings per share de 1,98 dólares e vendas de 988 milhões de dólares. Em termos de expectativas, era de 72 cêntimos, basicamente mais do que duplicaram os earnings. Uh, os earnings per share, e em termos de vendas, acrescentaram aqui mais 130 milhões, o que é extremamente positivo. Isto é o crescimento das vendas de ano para ano. E aqui é os earnings face ao ano anterior, um, ou seja, bastante positivo. O que é que aconteceu hoje à ação? Como podem ver, vou fazer aqui um refreshzinho, 11% de subida. Um, já a Boeing apresentou resultados que não foram positivos, mas quer dizer, não foram positivos, já eram esperados serem negativos, mas apresentou um resultado de earnings per share negativo de 1,53, e vendas de 15 bilhões. O grande problema era que o consenso estava nos 1,17 dólares por ação negativos, o que quer dizer que falhou. E falhou também nas vendas, porque aquilo que se esperava era de 15 bilhões e 400 milhões. Já em termos de crescimento de ano para ano, 10% nos earnings, quebra nas vendas de 10%, e com isso a Boeing, como é óbvio, levou um ligeiro trambolhão. Digamos, eu posso tentar ver aqui, ainda houve aqui uma corrida, mas quer dizer, houve este sell-off, muito provavelmente este sell-off foi no pre-market, porque ela já abriu cá em baixo. Isto é muito típico, ou seja, existe uma corrida e depois os resultados não são bons, existe o sell-off. Mas mesmo assim acabou o dia a recuperar 4 cêntimos, já não é assim tão negativo, já se esperava de certa forma que os resultados fossem negativos. Facebook também apresentou resultados, também foram positivos, earnings per share 3 dólares e 30 cêntimos para hum, vendas de 26 bilhões. O consenso era de 2,36 dólares, ou seja, um crescimento de bateu ainda mais em 23%. Eu creio que isto quase que é 40%. Não sei de onde é que eles vão buscar aqui estas contas. 40% aqui não chega a $1, por isso não sei, honestamente. Eu acho que eles usam os 2,68 como referência, mas em termos de vendas também bateram em 3 bilhões, é um número fantástico.
comparando com o mesmo período do ano anterior, aquilo que eles chamam, de ano para ano, hum, os earnings cresceram quase 100% e, as vendas 47%, ou seja, bateu claramente. Eu sinceramente não estava à espera e aquilo que aconteceu foi que subiu 1,6% durante o dia e não se esqueçam, durante o dia foi muito estranho, muito volátil, mas lá está neste momento a subir 5%. Qualcomm também apresentou, após o horário, fazer aqui refresh, apresentou, um earning per share de 1,90 em receitas de quase 8 bilhões, hã, e deu indicações para o terceiro, período de, ter earnings per share entre os 1,55 e os 1,75, ou seja, mais baixo. Eles estão a prever que, as receitas sejam entre os 7,10 bilhões e 7,9, ou seja, tem aqui assim alguma, perspectiva negativa, mas mesmo assim acima daquilo que é o consenso para o, trimestre que termina em junho, ou seja, o segundo trimestre. Mas para este trimestre bateram claramente o consenso, em termos de receitas acrescentaram mais 300 milhões. Os meus Os meus headphones costumam, avisar que querem se desligar, não sei se ouviram, peço desculpa, mas em termos de vendas de, ano para ano, tivemos um crescimento de 52% e de earnings quase 200%. Isto, claro, fez com que a Qualcomm estivesse ou esteja neste momento a subir 5,45%, quando no dia esteve a cair. Ela durante o dia foi muito volátil, o dia, como vocês podem ver, começou com uma queda, depois subiu, caiu, isto aconteceu com todas. Elas basicamente depois no final tiveram uma queda brutal, ou seja, o FED falou coisas positivas, começou, creio que o FED falou por aqui, começou a subir e depois chega ao final, não sei porquê, houve aquele sell-off, eu sei porquê, né? Há muitas pessoas que compram a ação só para navegar os earnings e depois chegam aqui nesta fase final e vendem à força toda porque os resultados podem não correr de feição e mais vale ganhar meia dúzia do que perder uma dúzia. E já o eBay também apresentou resultados. Esses resultados basicamente foram 1,09 dólar por ação, earnings per share e vendas de 3 bilhões. Não apresenta aqui nada para o trimestre em termos de guidance. Bateu ligeiramente, o consenso era de 7, bateu em 2 cêntimos e mesmo as vendas bateu também ligeiramente, mas em termos de crescimento de ano para ano, temos um crescimento de 62% nos earnings e de 27% nas vendas. Assim sendo, o eBay durante o dia ainda acabou a subir 1% e neste momento está a cair 5,33, ou seja, deve ter aqui, é o outlook, ou seja, eles devem ter falado alguma coisa sobre o outlook para o próximo trimestre e, como é óbvio, com o desconfinamento, o outlook para o próximo trimestre deve ter, expectativas mais baixas, então está neste momento a cair 5%. Isto só demonstra que, mesmo que se bata os resultados, as perspectivas de crescimento é o mais importante, e nesse aspecto não se está a safar. Já a Apple também apresentou os resultados, creio que foi das últimas a apresentar. hum, Tivemos earnings per share de 1,40 dólares, vendas de 89,6 bilhões. Em termos de consensos, era de 1 dólar por share, e os earnings per share foram 40. Temos aqui claramente um crescimento, assim como nas vendas, e como podem ver, em termos de crescimento dos earnings, não sei porque é que está aqui a dizer negativo, tenho que ver, mas as vendas basicamente, de ano para ano, subiram de uma forma brutal. Eu tenho aqui um resumo, que é mais interessante, porque, fala sobre as vendas, por, produto, não tem aqui a falar sobre os serviços. Eu creio que a apresentação, está a decorrer, mas em termos de, resultados por iPhone, podem ver os iPhones, aumentaram praticamente
contas redondas, 15%. Os iPads que estavam, tem uma parte que está basicamente, eu não digo descontinuada, mas ela está em stand-by, porque a falta de chips tem levado a que haja escolhas, mas mesmo assim os iPads a subirem, 2 bilhões, quase 50%, e os Macs, creio que aqui inclui os MacBooks e os, o MacBook Pro e os portáteis, ou seja, os desktops e os portáteis, e a subir praticamente também 50%. Ou seja, extremamente bullish. Falta ler aqui sobre os serviços. Têm também a fase, tal qual como das telecomunicações, do 5G, em que as pessoas agora vão começar a desconfinar, vão começar a querer usufruir do 5G. A rede 5G nos Estados Unidos arrancou, está bem mais à frente, um ano pelo menos, que a europeia, mas de certa forma extremamente positivos. Há pouco estava a subir 4%, agora já baixou, está a subir 3, 26%, 23%, mas como podem ver, tal e qual com a Qualcomm, basicamente todas as ações tiveram este comportamento, que foi, subiu nas primeiras horas, depois andou aqui aos tombos, ainda subiu e depois voltou ao mesmo. Está visto na questão dos resultados, já perdi aqui assim há algum tempo de volta disto e os vídeos estão a ser cada vez mais longos. Vamos então aqui por setores. Setores, claramente a energia teve um impulso hoje, foi uma questão de 1 minuto ou 2. Eu li no fórum e depois fui confirmar, aliás, eu já tinha confirmado antes. hum, o porquê desta subida foi que os Estados Unidos apresentaram os estoques estão muito baixos ainda, estão a exportar muito, principalmente para a China. Então, neste caso, todas ficaram verdes. Já o setor financeiro, aqui ligeiramente entre o negativo e o positivo, mas também nada grave, porque basta só pensar que o setor financeiro ontem andou a subir, esta Wells Fargo, creio que subiu quase 3%, ou lá o que é que foi ontem. Mas continua tudo verde, a tecnologia, basicamente tudo aqui em stand-by à espera de certa forma, que saíssem os resultados. De uma maneira ou outra, o PS apresentou resultados de manhã também extremamente positivos. De uma forma ou outra, todas estiveram à espera. Aquelas em que saíram os resultados acabou, digamos, por ficarem ou positivas, consoante tenham mantido as estimativas, ou negativas, caso houvesse um sell-off, como vamos ver na AMD. Um, Isto é só para mostrar a ênfase. O XLI, que é o ETF que segue o setor energético, como podem ver, isto foi uma questão de. Ela abriu às 9h30, já aqui, basicamente aqui em cima, cresceu, caiu e depois manteve-se estável ao longo do dia. Um, Em termos de o rácio de put to call, como podemos ver hoje, devido a este movimento, e isto é extremamente positivo para os bulls. Eu digo que é extremamente positivo porque nós queremos este tipo de movimentação. Hoje houve algum equilíbrio entre as calls e as puts. Foi um dia basicamente sem grande movimentação, ou seja, houve uma subida de inicial, depois uma forte queda, depois houve uma estabilização. Basicamente todas as ações mexeram-se muito pouco. Hum, Isto é bom, e é bom porquê? Porque isto normalmente, quanto mais putos houverem, depois mais pressão há pelos hedges para ganharem dinheirinho e arrastam as ações para cima. Hum, É importante acompanhar. Já a taxa de juro, isto está por dia, ontem subiu bastante, hoje ainda esteve aqui bastante elevada, mas depois o Fed falou e ela veio por aqui abaixo. Basicamente o Fed, o Joel Powell, aquilo que disse foi que não vai haver problema com a inflação. A inflação é natural que suba, principalmente comparando o próximo trimestre com os trimestres anteriores, isso é normal. Se houver necessidade de nós intervirmos, vamos continuar a imprimir dinheiro, por isso a taxa de juro do Tesouro, não há problema que nós vamos continuar a comprar, uh, e isto é positivo para os mercados. Vamos ver como é que corre amanhã, principalmente aqui com o dólar, porque como podem ver, eu não sei se à tarde eu mostrei isto do dólar, mas eu creio que sim, e estávamos aqui basicamente com uma vela parecida com esta e depois acabou a cair, e isto é positivo porque, se vocês forem ver, desde o dia 1 de abril que cai,
desde o dia 1 de abril que as ações sobem. Isto é extremamente positivo, quanto mais fraco o dólar estiver, melhor. Porquê? Porque o euro, e também tem essa questão, o dinheiro, o dólar fica mais barato e para os europeus fica mais barato investir hum, na bolsa americana. Se é que podemos fazer essa analogia, claro está. Bitcoin hoje ligeiramente negativo, de manhã estava a ser aqui rejeitada pelas moving average, que elas estão-se a cruzar, elas cruzando-se são bullish, mas lá está. Neste momento estamos aqui quase com para já nada de especial. No entanto, perdeu aqui a zona dos 55 mil dólares, que é muito importante. Esperemos que comece a recuperar, senão começa a ficar perigoso. Já o Standard Poor's, isto era aquilo que queríamos mostrar, isto é o dia de hoje. Uma ligeira subida de início, uma quebra no espaço de 3 minutos, depois voltou a subir. Isto afetou, e é fácil de ver nas ações nacionais. Vocês podem verificar o que é que aconteceu com a EDP Renováveis, por exemplo, que chegou a atingir, salvo erros, 20 cêntimos, 20 euros e 20 cêntimos. Depois recuperou e depois andou aqui a descer aos poucos, até caiu novamente, depois o resto do dia andou aqui. Ainda deu este salto, não sei a que propósito, voltou a cair, deu este salto quando foi, apareceu o tal guidance do Fed, porque primeiro apresenta as diretivas, ou seja, os números, e só depois é que o Powell fala. O Powell falou, isto ainda empurrou para cima, mas depois começou por aí abaixo e fechou em queda ligeira. Mas em termos de movimentação, que é aquilo que nos interessa, de certa forma, continuamos aqui com aquilo a que se diz que é um momento de indecisão. hum, não houve grandes movimentações de preço. Vocês podem ver que nestes últimos 3 dias, e por isso é que eu digo, é preciso ter cuidado, porque podem estar a cozinhar aqui alguma correção. É necessário, de certa forma, ter as moving averages próximos. Esta é de 13, normalmente usam a de 20, esta é de 50, é muito usada, e é necessário que ela se aproxime. Se houver uma correção, será, pelo menos é expectável que seja para a moving average de 50 períodos, por isso este tipo de movimentação dá tempo para a moving average se aproximar. Digamos que acaba por ser importante também que isto aconteça, no entanto, eu volto a referir, estamos com uma divergência. Esta divergência precisa ser corrigida e ela ou é corrigida com uma subida ou corrigida para baixo. Ok, fica o aviso. Já em termos de Dow Jones, há 3 dias que está a cair, mas basicamente neste momento anulou um dia. Este dia foi quarta-feira, salvo erro? Não, isto é segunda, terça, sexta-feira. Ou seja, nestes últimos 3 dias o Dow Jones, a indústria, tem andado a cair, mas a cair muito pouco. hum, para já também nada de especial a apontar. O Russell hoje, apesar de estar aqui com uma vela positiva, o Russell também teve aqui algum momento de instabilidade, mas menos do que o Standard Poor's. No entanto, lá está, não tivemos uma movimentação aí por aí além. Porquê? Porque começámos com uma queda, abrimos em queda, e depois fechámos, nem um ponto subiu. Para já nada a apontar. Temos que ter em atenção que o volume está a diminuir. Algo que é importante de acompanhar é que diminuição de volumes quando está a subir muito não é relevante, pelo contrário, é um alerta. Neste caso, estando a estabilizar e o volume a cair, não há nada a dizer, pelo menos para já. E o Head and Shoulders ainda se pode pensar que pode acontecer. Neste momento teria que subir mais ou menos 2 pontos, ou seja, 1%, e ainda não estávamos safo. Para estarmos safos, ela tem que vir mais ou menos para aqui. Estamos a falar de 4 pontos, e estes 4 pontos são 2% de aumento. Para já ainda pode acontecer o Head and Shoulders invertido. E o setor tecnológico, os QQQs, hum, está a acompanhar os earnings. Há muitas indecisão do que é que se deve fazer. Hum,
algumas, a maior parte das empresas estão a bater os earnings, o problema são o guidance, ou seja, aquilo que as prevêem, as diretivas que as prevêem para o trimestre seguinte, e nesse aspecto, existe não só a falta de chips, hoje a Ford, por exemplo, apresentou resultados e, podemos ver aqui numa corrida, ver como é que ficou a Ford, e apresentou resultados e disseram que deixaram de produzir 1 milhão de veículos, creio, por falta de chips. A Tesla, por exemplo, não apresentou isso, devia ser positivo para a Tesla, a Tesla não deixou de produzir veículos, entre aspas, porque as deixaram. Basicamente começaram a descontinuar certas versões de modelos, ah, por falta desses chips, mas a Ford realmente não sei se bateu as não sei se bateu, but expects 2 billion, ou seja, basicamente apresentou resultados positivos, mas lá está, eles esperam ter uma queda na faturação do próximo trimestre por falta de chips, e isso arrasta tudo para baixo. Então, as tecnológicas hoje em dia andam assim, muito calmas. O dia foi mesmo muito calmo. As FANG, lá está, com resultados positivos, não só do Facebook, como da Google. A Microsoft foi a única que teve um resultado assim, aquém, hã, e mesmo agora com a Apple, o mais certo é virmos aqui para cima e amanhã depois com a Amazon, arrebentar com esta escala de uma vez por todas, e depois lá vem a correção que tanto se aguarda. Vamos começar pela AMD. A AMD eu já tinha, alertado, eu tinha consciência disso. Eu ontem fiz uma má venda, eu devia ter vendido cá em cima. O histórico dizia isso. A Qualcomm pode apresentar resultados extremamente positivos, pode apresentar guidance extremamente positivas, mas se houver um rally, isto basicamente, este rally foi desde quarta-feira, ou seja, uma semana antes, o que é que acontece? Acontece que depois ela cai. Isto basicamente foi, vender para ganhar dinheiro, foram lucros, hum, e bateu certo, pelo menos a quebra. Mas amanhã deve cair mais. É algo que é preciso contar, não precisam se assustar, e não precisam se assustar porque isto é só agora uma chamada para quem, basicamente tem algum interesse nesta questão, que é, o Ricardo, que tem ações na Apple, creio. Vamos lá ver, isto não interessa. hum, Tenho que mudar, peço desculpa. Eu tenho 2 canais, este é o meu pessoal onde eu faço basicamente, creio que é aqui, vamos abrir este. É o meu pessoal, eu não coloco os vídeos, eu nunca pensei em criar um canal novo, mas lá está, é este aqui, hum, em que eu falei, eles costumam vender, no entanto, a perspectiva de atingir os $100 mantém-se. E mantém-se porque, eu volto-vos a dizer, Elliott Waves vale o que vale, vale o que vale, mas eles não costumam ter, quem faz um estudo bem feito, e por isso é que nós temos de ter sempre um sentido crítico, é muito importante ter sentido crítico, como tudo na vida, mas, neste momento ela está na Wave 5, e as Wave 5 ou Wave 3, todas as que são, ondas de crescimento, subdividem-se em 5 ondas também. Então ela fez aqui supostamente, uma onda um, que eu nem sequer estou a ver onde é que ela meteu aqui, onda um, onda 2, onda 3, onda 4. Mas ele tinha a previsão, e isto já é algo que é, discutível, é esta parte. A onda 4 ele achava que ia ficar nos 92, depois cai, e vem aqui para esta onda 5, onde termina uma onda 3, que é outra sub-onda, e depois existe uma correção mais forte. E esta correção mais forte, como é óbvio, ele previa que fosse depois dos earnings. Isto é aquilo que eu digo, naná, isto não bate certo, mas vejam onde ele coloca, e por isso é que eu gosto deste, ele chama-se Albert Trace, não quer dizer que ele acerte, mas aquilo que eu gosto é que ele foi o único, que basicamente diz, que, ele vai entrar, vai esperar pelos earnings e entra depois.
Nem sei se diz aqui, earnings tomorrow will take a position on this sometime after the report. Ou seja, ele tem noção que esta ação cai e ele espera que caia até aos $82. Pode nem sequer chegar lá, neste momento está nos 84, mas é algo que as pessoas têm que ter noção, é que é assim que elas funcionam. Eu estou à espera, mas não devo fazer vendas da Apple, mas estou à espera que a Apple faça a mesma coisa, apesar de nos últimos 3 dias a Apple, ou na última semana, a Apple não se mexe. Isto é importante porque eu estou a analisar a ação da Apple e quero que vocês tenham esta consciência. Ela cai, mas sobe também. E a AMD apresentou resultados fantásticos, perspectivas do próximo trimestre fantásticas. Isto é aquilo que se chama o sell-off dos swing traders, que é eles compraram aqui e agora querem fazer dinheiro, que foi aquilo que eu fiz, só que fiz no dia anterior, ok? Então não tenham, fiz no dia anterior, não, fiz neste dia, basicamente aqui, e depois na apresentação de resultados eu saí, não esperei pela apresentação de resultados, ela corrigiu para aqui, salvo erro, e depois ela subiu e veio para aqui, para esta zona dos 88, e depois caiu. Ok? Isto é só para vos deixar calmos. A previsão é que a correção seja agora no início de maio, até meio de maio, que haja uma ligeira correção. Um, não pensem que a AMD é uma má cotada. A AMD nos últimos 5 anos cresceu 4000%. Eu posso-vos mostrar isso muito rapidamente. Vamos meter aqui assim a um mês. Ah, eu posso colocar e vamos escolher desde 2015, só para termos aqui uma base, e 4400%. Isto não é uma cotada da treta, isto é uma cotada que apresenta resultados, que cresce e, como é óbvio, este ano está a ser um ano diferente, porque por causa deste aumento brutal que houve aqui no mês de julho e neste momento anda tudo a consolidar à espera de indicações se vão arrancar ou não. Quem viveu digamos, esta corrida basicamente do Covid, por exemplo, aqui ela passou de basicamente, isto não se esqueçam que é um mês, mas basicamente ela passou aqui dos $46, ainda chegou a cair até aos 36, mas voltou aqui, ou seja, estamos a falar de uma queda de sensivelmente 20%, mas recuperou rapidamente. Por isso é que eu digo, as tecnológicas, desde que tenham estatuto, elas recuperam rapidamente, não tenham receio. NIO, Xpeng, Tesla, meus amigos, elas só vão crescer. Vamos então aqui à visão diária, que é o que nos traz uma queda forte. A queda, ali está a dizer 1%, provavelmente até pode ter que não, ela caiu mais. Ela caiu 5%, ela abriu aos 89, salvo erro, e fechou nos 84, por isso foram mais ou menos 5% de queda. Não sei porque é que aqui está a dizer só 1,40, mas adiante. O importante aqui é o que a queda bateu certo com a perspectiva de ontem. Ela, se cair, vai corrigir de uma subida, corrigindo uma subida, deve parar aqui próximo do Fibonacci. Não quer dizer que não ultrapasse para baixo, depois basta comparar com a Tesla, mas ela pode fazer o retracement até aqui, até aos 81 e depois dar o arranque. Ou seja, é necessário fazer com que quem andou a comprar nesta zona venda de uma vez por todas as ações e é positivo porque quem comprou aqui, vamos supor, o volume aqui foram 49 milhões, 57, estamos a falar de 106 milhões de ações e depois fizeram vendas nos dias a seguir. Temos aqui 61, 161, ou seja, temos aqui mais 60 milhões de ações e isto fez com que houvesse também quem tivesse comprado aqui. Eu fui de uns que comprei aqui, salvo erro, foi 79,09, algo assim. Basicamente já venderam as ações e a maior parte das ações, pelo menos desta quantidade, está toda aqui. E estes aqui, como é óbvio, não vão vender. Quem comprou aqui não vai vender agora, nem vai vender daqui a uma semana. Vai esperar que ela suba e é essa a pressão. Tendo isso em conta, amanhã
e tendo em conta o passado, ela vai continuar a ter sell-off, não tenho a menor dúvida. O dia vai ser volátil, ela pode crescer, cair, crescer, e ela pode vir aqui à moving average, que entretanto vai dar tempo, estacionar aqui próximo da nuvem, entre os 83 e os 82 dólares. Eu acredito que ela ainda vai cair durante 2 dias, não muito, atenção, mas acredito que isso vai acontecer. Já numa perspectiva bull, vir aqui em direção aos 86,44 já será bastante bom. Digamos que dificilmente volta aqui aos 88, pelo menos amanhã. FCL, a FCL hoje acabou por ser um dia positivo, porque ela abriu mais baixo, ou seja, o pre-market de crescimento estava negativo, mas lá está, ainda continuamos aqui numa fase de volume a diminuir, e quando o volume diminui, nós não damos muita importância às movimentações, porque quedas recuperam-se. Neste, neste dia, hoje, não houve grande movimentação, ela cresceu praticamente, eu creio que isto está certo, foi 0,8%. Não, isto não está certo. Por isso é que eu gosto de ver aqui. Peço desculpa pela diferença de claridade, mas então ela hoje, a FCL, cresceu 0,48% e, como iremos ver, ela basicamente, aqui está certo, 0,48% e ela basicamente manteve-se muito estável para o tipo de ação que é, tal qual como ontem. A única diferença é que ontem abriu e fechou negativo, mas para já nada de relevante, ainda mantemos os ganhos de sexta-feira. Um, Só a apontar que estas vendas estão a ser feitas com pouco volume, mesmo a subida de hoje foi com muito pouco volume, estamos a falar de 16 milhões quando antes foram 23. A instabilidade continua, não tenham a menor dúvida, ou seja, ela hoje abriu basicamente com este rally a subir e depois manteve-se estável durante todo o dia, tendo tido uma queda forte ao final do dia. Assim sendo, para amanhã 10,71 será um objetivo, tem sido grande resistência, podemos andar aqui a passear durante um bocadinho e depois saltar para os 11. E se ela vier aqui aos 11, fechar a 11,40 já será extremamente bullish, estamos a falar de uma subida de $1, cerca de 8%, mas ela quando sobe, sobe, então eu deixo ali. Já em termos de queda, moving average a 50 períodos será suporte, depois temos aqui o suporte dos $10 e estacionar aqui próximo da nuvem já será uma queda de quase $1, portanto já será suficiente. Palantir, tal e qual como as suas congêneres todas no pre-market começaram mais baixas. Se ontem foi rejeitada 2 vezes pela Moving Average, hoje nem sequer lá chegou. Terminámos aqui numa vela de grande indecisão, rejeição de preços mais alto, rejeição de preços mais baixos, tocou no nosso suporte. Não quer dizer que seja um bom ponto de entrada, mas é bem melhor entrar neste suporte do que entrar aqui em cima. Porquê? Por causa da stop loss, não é? Nós temos que dar um desconto caso ela caia para vendermos. Mas lá está, tal como todas as outras, volume a diminuir, dia mais um que eu costumo dizer que é o dia do sem sal. Um, Tal qual como a FCL, como podem ver, o comportamento delas foi praticamente todo igual, uma subida e depois estabilizou durante todo o dia, tendo sido rejeitada aqui pela Moving Average a 13 períodos. Já no que toca à movimentação para amanhã, visto que as perspectivas nem são assim tão más as do Fed, as condições pelo menos são de alguma certeza. Hoje o Biden fala à noite, um, vai ser determinante para amanhã. O Fed falou, houve uma boa expectativa inicial, que creio que coincide com esta vela verde, mas depois um sell-off ao final do dia, porque está tudo à espera que o Biden fale sobre o seu plano. Supostamente ele não vai falar sobre o plano de infraestrutura, não vai falar sobre nada relacionado diretamente com as tecnológicas que eu possuo, vai falar só sobre a saúde, que é o tópico que lhe está a dar
boa nota em termos de, governação, mas lá está, se disser alguma coisa positiva, vai com toda a certeza impulsionar e esse impulso, no caso da Palantir, será ultrapassar esta barreira. Tem sido uma barreira, sair dos $24 e vir aqui para os 24,69. Já se for uma notícia má, quer dizer, isto pode ser considerado uma bandeira, apesar que está extremamente estendida, as bandeiras também podem cair e vem aqui para os 23,60, 23,41 e caso consiga ultrapassar em direção aos 22,96. NIO, a vela é positiva, mas não se esqueçam, começou mais baixo, ou seja, basicamente o crescimento de hoje que foi de sensivelmente meio. Não, isto também não está bem. Lá vou ter que mostrar. É muito chato isto, nada funciona como deve ser. Não, caiu mesmo, 0,05%, afinal de contas está certíssimo. Vou começar a confiar no que aparece aqui. Que diz ali que caiu, vocês podem olhar aqui para o número, está negativo, mas a vela está verde. Se ela está verde, aquilo está mal. Mas não, está certo, a vela que está errada. Acabou por cair, ainda não estamos ao nível de sexta-feira, no entanto está-se a aproximar aos earnings e lá está, nós temos aqui um rally. Eu espero sinceramente que quem tenha comprado aqui esteja a vender nesta zona ou esteja longo, se não, vai haver um sell-off e o sell-off vai nos empurrar para aqui. Nessa perspectiva, e já agora, a NIO apresenta após o fecho de mercado. Amanhã vai ser um dia também de muita estabilidade, por assim dizer. Vão contrariar, seja o que for que aconteça no pre-market, o post normalmente não interessa, mas o pre-market, se estiver positivo, ela vai cair e vem aqui para esta zona. Se o pre-market estiver negativo, ela vai fazer o mesmo que fez aqui. Isto é o mais certo que acontece, caso a perspectiva seja bull, vir aqui em direção aos 44,34, caso, seja, negativa, e já estamos a falar numa perspectiva de, apanhar os earnings, hum, ela vai cair e vai cair, eu não digo 10%, mas não deve, fugir muito. Ela está nos 42, 41 no caso, é muito possível que ela venha aqui para os 38, isto só no pre-market. Isto porquê? Porque ela tem subido, eu posso vos dizer que eu tenho aqui na aplicação, hum, do Yahoo Finance, quando nós selecionamos uma cotada e se selecionarmos os últimos 5 dias, eu posso vos dizer, por exemplo, que ela subiu 6%, no último mês ela subiu 15%. Portanto, poderá haver um sell-off. É um perigo, não se esqueçam, amanhã apresentação de resultados. Já a Apple hoje teve aquele dia que houve muitas vendas, há muita expectativa que haja um sell-off, hum, porque é o que normalmente acontece. Aquilo que acontece é haver o sell-off, porque ela cresceu, vende, um, e mesmo quando ela cai, acaba por acontecer isso. Ou seja, ela sobe, aqui ela subiu 3% e depois a seguir tombou, mas lá está, recupera rapidamente. Não sei até que ponto é que não será arriscado, quer dizer, no risco é que está o ganho. Eu vou dormir sobre o assunto, mas eu já pensei um pouco sobre o tema de vender as cotadas e a Apple, uh, ganhar o meu lucro e depois entrar quando ela for aos 128. Um, mas o grande problema é que eu posso perder o dia, ou seja, posso perder a entrada. Eu não necessito de entrar aqui, se eu vender, eu já tenho o meu lucro. Se eu entrar nesta zona, vamos supor que ela vai aos 128 e eu entro nos 130, continuo a ganhar, mas o alerta é este e é isso que nós nos devemos reger, é pelo passado dela e só nesta, que foi de julho, aqui ela, e tem aqui uma gap enorme, não sabemos se alguma vez a irá compensar. Por isso é que eu digo, as gaps são importantes de monitorizar quando estão próximas, neste momento está longe, não interessa. Ahm, mas lá está, nós temos que ter em conta que também pode acontecer isto, que é aquilo que eu espero. E estar a perder, eu estou a perder na Tesla, não estou a perder muito, mas
é possível que aconteça. Assim sendo, Apple neste momento, como vocês podem ver, ela tem andado a oscilar entre os $131 e os 135, não tem saído. Estamos a falar desde o dia 15 de abril, ou seja, estão basicamente 2 semanas em que ela não se mexe. Hum, Hoje teve um comportamento em que o volume aumentou, ou seja, quem tinha para vender, vendeu, espero eu. Hum, mas o dia também foi, basicamente, ele começou aqui sempre em queda, sempre a cair, e depois passou 3 horas sempre a subir e no final houve o tal sell-off também. Temos aqui 2 momentos de vendas importantes, onde concentra a maior parte do volume. Isto basicamente são os edges a brincar, ou seja, eles deixam que as pessoas façam aumentar o preço sem grande volume para depois, vender as deles, mas lá está, correu bem, temos um, post-market e isto agora está a baixar, é possível que esteja a baixar, eu não deixa-me confirmar aqui na minha app, hum, está a baixar, sim senhor, está nos 135. Isto é comum, o post-market para mim não me interessa para nada, aquilo que me interessa é quando estiver próximo da abertura e 30 minutos depois da abertura. Aí é que vamos ter uma indicação clara de qual vai ser o movimento, mas para já sabemos que vai começar mais alta, vai provavelmente começar aqui acima dos $135 e depois depende se as puts e as calls, onde é que elas estão situadas, onde é que os hedges vão ganhar dinheiro, porque eles vão se encarregar de trazer a ação onde eles podem ganhar mais dinheiro. Neste momento eu acredito que existem mais puts a acreditar que o preço ia para baixo do que calls, então vamos assumir que caso haja subida, ela vem aqui para os 138, isto já será uma subida muito grande, ou seja, isto já é eu um pouco a sonhar, e quando eu digo muito grande, 3% num dia para a Apple é uma subida grande. Hum, Neste dia ela subiu 0,5%, não, isto também não pode estar bem. Enfim, ela está aqui por 1 hora. Mas uma subida de 3% é muito importante para a Apple. Estamos a falar de uma empresa que é só a mais valiosa de todo o Standard Poor's. Já em termos de queda, havendo um sell-off, ela vem em direção aos 128, poderá ficar aqui próximo dos 130, mas aos poucos vai se aproximar dos $128 com toda a certeza. Ahm, Vamos passar então por fim à Tesla, deixei-a para o fim. A Tesla continua com a gap cá em cima. Hoje tivemos, eu creio que este tipo de vela é considerada bullish, ou seja, temos 2 dias de queda e depois terminamos numa que existe uma forte rejeição de preços mais altos, mas ela não cai muito mais. Ela passou o dia entre os 694 e os $700. O volume não é muito grande. Um, eu espero que os resultados da FOR que sirvam de indicação. Porquê? Porque a FOR bateu as estimativas em termos de resultados deste trimestre, mas já deu o alerta que o próximo trimestre que poderá não conseguir bater expectativas. Porquê? Porque produziu 1 milhão de veículos a menos. Claro que a Ford produz muito mais veículos do que a Tesla, mas vocês não podem esquecer um detalhe: quem recebe os chips são as tecnológicas, porque são os clientes de Tier 1. Estamos a falar da Apple, Samsung, os telemóveis, os frigoríficos, ou seja, as appliances, as televisões, ah, tudo isso recebe primeiro. O setor automóvel é muito novo nesta questão dos chips, não tem tido grande volume, agora que estão a apostar nos EVs e no digital cada vez tem mais importância, mas não se esqueçam, vende-se, vamos supor, 1 milhão de televisões para 10 mil carros, então existe esse problema. A Tesla teve um grande. Vamos ver se isso realmente é verdade, porque eles, não se esqueçam, eles apresentaram o Model 3, uma versão qualquer que era extended, uma coisa assim, e eles depois descontinuaram, disseram que não iam fazer entregas. Uh, Disseram eles que a procura que não era muito relevante para esse modelo. Eu desconfio que é uma forma de eles fazerem de quê? De encaminharem as pessoas para um determinado carro que provavelmente eles têm os chips. Mas algo que eles fizeram foi que, e eles mencionaram isso, mas a apresentação foi péssima.
Eles mencionaram que têm não só arranjado novos fornecedores, como têm desenhado novos chips para se adaptar a esses novos fornecedores. Eles têm a papa feita. Tal e qual como as chinesas, eles não vão ter grandes problemas com os chips. Vão ter alguns problemas, mas não tão graves como a Ford. E a Ford, neste momento, já apresentou um guidance negativo. Vamos ver qual é a expectativa para amanhã, mas como podem ver, moving average, 50 períodos já não é suporte. Estamos aqui na zona dos 691. O mais certo é virmos aqui em direção aos 697, 650 não será desta vez ainda, mas é o que eu penso. Não sei porque é que esta caixa veio para aqui agora. Porque eu meti por semana. Acontece. E então, para amanhã, o mais certo, perspectiva bear, quebrar os 692, hum, 691, digo, vir em direção aos 677 com muita calma. Já na perspectiva bull, fixar-se de vez acima dos 700 dólares e vir aqui em direção aos 720, caso haja pressão de compra, vir aos 630. Algo que, sendo possível, eu não acredito que vá acontecer amanhã. É isto, peço desculpa por o vídeo ser mais longo, mas eu queria realmente deixar, digamos, de certa forma, as pessoas que têm ações não só na Tesla como na AMD, para não ficarem com, digamos, com receio de que isto vai até aos 50. Por exemplo, uma das coisas que dizem que a Tesla, quando fizer o retracement, ela pode ir até aos 450 dólares. Eu acho isso impossível. E acho isso impossível porque era necessário que houvesse muita gente a vender e a abdicar de lucros que já podiam ter tido quando ela esteve nos 800 dólares. Portanto, aliás, ela chegou a estar nos 900, não foi? Ou não? Não. Já. Eu tinha essa ideia. O máximo é 900. A Tesla é daquelas empresas que vai crescer com toda a certeza. A AMD tem mostrado uma pujança acima do normal e, melhor de tudo, tem melhores margens que a Intel. Tem melhores margens porquê? Porque a AMD começou a fazer outsourcing dos seus chips muito cedo, enquanto a Intel ainda os produzia. E pior, a Intel vai deixar de vender, eu acredito, nos próximos 2 anos, vai deixar de vender CPUs Intel para a Apple, e a Apple representa muito no mercado americano e está-se a afastar cada vez mais da Apple. Mesmo que eles construam uma fábrica para produzir chips, basicamente vão ter chips mais caros do que a AMD. Então, em termos de concorrência, não vejo como é que haja grande hipótese de um dinossauro como a Intel arrastar-se ao nível da AMD. É isto. Não se esqueçam, amanhã existe uma grande probabilidade da Apple ter um sell-offzito. Um, Quanto às perspectivas do setor energético, extremamente bullish, financeiro também, as ações que sejam de grande crescimento, como aquelas que basicamente fazem parte do meu portfólio swing, não tenham dúvidas que elas vão subir durante o verão. Um, a melhor entrada numa ação é quando ela faz aquilo que se chamam bottoms, vou-vos mostrar um, na Tesla, que eu não entrei, mas devia ter entrado. Ela basicamente bateu aqui no fundo, dificilmente conseguiríamos entrar aqui. Quem entrou fez muito dinheiro, porque ela em 2, 3 dias recuperou, mas pelo menos nesta zona já sabíamos que tínhamos aqui um suporte. Eu não entrei, notem, e tinha o dinheiro disponível. Eu simplesmente estava focado ainda em ter perdas nas minhas ações, então estava com receio de fazer uma entrada e depois ela cair para esta zona, porque era uma possibilidade, não se esqueçam. Mas mesmo assim, quem entrasse aqui nos 690 também chegou aqui a um ponto que podia ter feito 100 dólares por ação, o que é bastante. Até amanhã e bons negócios.